Muito bem, eu quero convidar vocês a abrirmos nossas Bíblias lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo é o capítulo de número 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 1 ao 11, que eu quero que vocês acompanhem. Diz assim: não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre quando e como isto acontecerá. Pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente, como ladrão à noite. Quando as pessoas disserem tudo está em paz e seguro, então o desastre lhes sobrevirá tão repentinamente, como iniciam as dores do parto de uma mulher grávida, e não haverá como escapar. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas, e não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão. Porque vocês, todos vocês, são filhos da luz e do dia. Não pertencemos à escuridão e à noite, portanto, fiquem atentos. Não durmam como os outros, permaneçam atentos e sejam sóbrios. À noite as pessoas dormem e os bêbados se embriagam. Mas nós, que vivemos na luz, devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança da salvação. Porque Deus decidiu nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar sua ira sobre nós. Cristo morreu por nós para que, quer estejamos despertos, quer dormindo, vivamos com Ele para sempre. Portanto, animem e edifiquem uns aos outros, como têm feito. Amém. Vamos orar. Pai, nós dependemos em tudo do Senhor. E neste momento, quando lemos a tua palavra, nós precisamos que o Senhor trate nossos corações. Meu Deus, nós queremos ser alimentados, nós queremos ser corrigidos, nós queremos, meu Deus, ser preparados para esta nova semana que se inicia hoje. Abençoa-nos como povo do Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Uma igreja preparada para a volta de Cristo é o que eu quero tratar com vocês nesta noite. Diz Paulo: quanto ao tempo e às circunstâncias da volta do Senhor, irmãos, não é necessário que eu lhes escreva, porque vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente, como ladrão à noite. A pergunta que atravessa os séculos não é apenas Jesus vai voltar, mas é a pergunta: como que a igreja, como que o povo de Deus deve viver até a volta de Jesus? A grande tese do apóstolo Paulo é que a igreja não deve se preocupar com os detalhes, se vai ser amanhã, se vai ser depois de amanhã, porque quanto ao tempo, nós sabemos que nenhum de nós tem conhecimento. O próprio filho disse que não sabia, não foi dado a ele conhecer. Então eu quero destacar aqui algumas coisas que a igreja tem que fazer enquanto Jesus está para voltar. A primeira coisa, a igreja deve esperar por esta vinda. Agora, não precisamos, gente, ficar sem dormir. Não precisamos viver com crendices ou com expectativas vãs. Vejam, o tempo da segunda vinda de Jesus é desconhecido da igreja. Paulo já havia ensinado sobre essa diferença do relógio nosso. Nós temos pressa, nós temos horários e tudo mais. Para Deus isso não existe. Para Deus, o tempo é considerado momento de acontecimentos pré-definidos por Ele. Mas é muito diferente do que para nós. Deus é eterno. Deus não faz aniversário, Deus não envelhece como nós envelhecemos. Mas a curiosidade, ela deve ficar somente
Na imaginação de cada um de nós, é bastante lícito você e eu nos preocuparmos. Será que Jesus já está voltando? Olha, desde que ele nasceu, se encarnou, nasceu, cresceu, morreu naquela cruz e ressuscitou, ali já começam os últimos tempos. Jesus, ele é, a Bíblia diz, a plenitude dos tempos. Agora, a segunda vinda será repentina, é aqui, nós estamos falando e de repente Jesus volta. E a Bíblia diz que todos os olhos verão. Eu não entendo como que isso vai acontecer, eu só entendo que vai, porque na Bíblia está escrito que acontecerá. Diz que ele vem como um ladrão na noite. Ora, ninguém está esperando que venha um ladrão, ele vem e nos surpreende. E Jesus está falando isso por meio do apóstolo Paulo, para que nós compreendamos, gente, que aqueles que não creem em Deus, aqueles que não creem em Cristo, serão surpreendidos e de um modo muito ruim. Nós vamos ver daqui a pouco. Terceiro lugar, a segunda vinda, além de inesperada, ela vai mostrar-nos que não será bem-vinda para os ímpios. Ela será, na verdade, terrível para quem não crê em Cristo, porque será uma surpresa desagradável. Lá em Apocalipse, capítulo 6, está escrito que homens, mulheres, crianças irão se esconder entre cavernas e pedras e montanhas e gritarão para as pedras, para as cavernas e para as montanhas: caiam sobre nós, nos esconda, porque é chegado o dia do juízo daquele que vem julgar, do Cordeiro de Deus. Então será um dia tenebroso, terrível para quem não crê, mas também será inescapável, diz o texto. Não tem como escapar. Não adianta um bunker, não adianta uma nave que leva a gente lá no outro planeta, não. Aqueles que não estão guardados pelo amor e pela graça de Cristo não conseguirão escapar. Por isso, nós, povo de Deus, enquanto aqui estamos, devemos saber que Jesus voltará e, mais que isso, aguardar. Mas aguardar pacientemente, tranquilamente. Ah, pastor, mas se eu estiver dormindo, fica tranquilo. Se Jesus voltar quando você estiver dormindo, você vai ser despertado e vai ser levado com Jesus. Pastor, mas e se eu estiver fazendo uma cirurgia? Fique tranquilo. Tudo vai acontecer normalmente. Só não pode ficar tranquilo quem não acredita em Jesus Cristo. Esse deve ficar com medo. E ele vai ter pavor naquele dia. Mas, em um segundo momento, a igreja deve, além de saber que Jesus vem, ter certeza disso, ser atenta. Esta atenção traz transformação moral. E aí eu quero que a gente entenda o seguinte: a Bíblia não é um livro de regras. Você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Hoje eu ouvi o nosso netinho conversar com a minha esposa. Ele mora lá em Minas Gerais e estavam conversando lá pela internet. E ele falou assim: a minha vida está cheia de regras. E foi citando lá algumas regras lá e eu pensei, está com muita regra mesmo, né? Mas a Bíblia não é um livro cheio de regras. A Bíblia é um livro cheio de procedimentos, de princípios que dão segurança para nós. E a Simone ainda falou para o nosso netinho Davi: Davi, toda regra que a mamãe e o papai colocam para você é segurança para você. Assim é o que nós encontramos na Bíblia. A transformação moral é neste aspecto de observarmos quais são as grades de proteção que Deus coloca para nós durante o nosso caminho. E aí nós ficarmos atentos a elas. Por exemplo, lá na Bíblia está escrito assim, ó: vocês devem honrar e obedecer às autoridades instituídas. Quando a gente faz isso, nós recebemos proteção. O policial de trânsito não vai parar a gente. A polícia não vai lá na casa da gente para prender a gente. E assim por diante. É proteção.
Nós não devemos só ficar curiosos, gente. Quando que Jesus volta? Olha, o Paulo fala assim: vocês não são mais escravos do pecado. Antes vocês eram. Antes vocês não tinham opção, agora vocês têm. Vocês podem dizer não para isso, vocês podem dizer sim para aquilo, vocês podem ser dirigidos pela palavra de Deus. Os salvos, o povo de Deus, gente, não pode viver de aparência. E aí eu quero dizer que muita gente na volta de Cristo vai se assustar. Porque pensarão, não, mas eu sou membro da igreja lá, eu tenho até carteirinha. E Jesus vai falar, não te conheço? Nós não podemos viver de aparência, gente. O evangelho é para ser vivido de modo simples, verdadeiro. Mas de modo simples. Nós não somos melhores do que ninguém. Agora, aqueles que creem receberam sobre si a graça maravilhosa de Jesus Cristo que tira todo o peso do pecado da nossa vida. Em segundo lugar, esta atenção, devemos viver atentos, mas ela deve ser uma atenção constante. Não, o crente, o cristão não tem que viver com medo de tudo, de todos. Não é isso. Gente, o cristão é o povo mais livre que existe sobre a face da terra. Ele pode fazer tudo o que ele quiser. Peraí, pastor, o senhor está falando que o cristão pode fazer tudo? Pode, mas não deve fazer tudo. O que é que o apóstolo Paulo nos ensina? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu gosto de citar sempre o diabetes que eu tenho, porque eu não atinjo ninguém que não tem diabetes. Agora, se você tem, segura. O pudim é lícito para mim, mas não convém. E quando convém, é só um pedacinho. Nesse final de ano, eu falhei. Mas puseram 3 pudins na minha frente. Um de coco, outro de leite condensado, outro de café. Nunca tinha comido pudim de café. Mas assim era a vida do cristão. Você pode todas as coisas? Pode. Mas nós sabemos que nem tudo convém para a gente. Tem coisas que faz mal para a nossa saúde, tem coisas que faz mal na nossa família, tem coisas que faz mal dentro da igreja, tem coisas que não convém. Você pode pegar o teu carro e sair a 100 por hora na Afonso Pena e não parar em nenhum semáforo. Não pode, Nádia? Mas não convém. Vai dar errado isso daí. Então, nós devemos constantemente nos lembrar, tem coisas que não convêm para nós. Devemos permanecer sóbrios, diz o texto. O que é o sóbrio? É a pessoa que está equilibrada, acordada. Ela não está com nenhuma das suas faculdades prejudicadas. Ela pode enxergar, ouvir, ela pode, dirigindo, frear, ela pode acelerar com segurança. O fruto do Espírito, ele diz, Paulo lá em Gálatas, que nós devemos ter domínio próprio. E aqui eu quero terminar esse ponto pensando, o cristão, o crente, ele tem que viver a semana dele de um modo bem atento. Como é que nós temos tratado os nossos filhos? Como é que os filhos têm tratado os pais? Como é que nós nos relacionamos com as pessoas aí fora? Gente, ser cristão é viver uma vida fácil, mas uma vida cheia de atenção. Quem é você na fila do banco? Se bem que hoje quase ninguém mais entra na fila do banco. Diz a Edna que tem muita gente, né, Edna? A Edna trabalha no Banco do Brasil. Agora, como que é você na fila de um banco, na fila de um supermercado? Vocês sabem que eu tenho percebido, a minha vida na fila, eu estou muito impaciente. Consigo aguardar. Olha, 1 minuto para mim está dando a impressão que o negócio está levando muito tempo. Mas isso não permite que eu seja mal educado com ninguém. Isso é ser cristão. Sabe como que você é um soldado de Cristo? Sendo bom filho, sendo boa mãe, sendo boa esposa, sendo bom marido. Aí você é um soldado de Cristo. Esse texto, Paulo, ele vai lembrar um pouco da figura do militar. E ele vai dizer que nós temos que ter algumas armas. A maior arma do cristão é viver de segunda a segunda, de forma educada, de forma equilibrada, sendo luz onde está. Você não precisa fazer uma campanha evangelística, ir para outro país, não.
Jesus disse: vocês são a luz do mundo, é aqui em Campo Grande. Vocês da Igreja Presbiteriana da Graça, é de segunda a segunda, fazendo o que vocês fazem, que vão ver em vocês uma luz, uma pessoa diferenciada. Com defeitos? Claro, gente, nós somos pecadores, nós temos falhas. Hoje, eu derrubei um refrigerante na minha cama. A minha esposa amorosamente falou: acontece. A gente erra de derrubar um refrigerante a outras coisas. Mas não é possível que todo dia eu vou derrubar refrigerante na minha cama. Eu nunca tinha derrubado, pelo menos que eu me lembro. Você e eu, nós temos que tomar cuidado com os nossos erros. Mas nós, às vezes, erramos. Aí o que você faz? Recomeça. Peça perdão a Deus pelos seus erros, porque é isso que esse texto fala. Vocês agora são da luz. Vocês não eram, mas agora vocês são. Todos os seus pecados foram pagos na cruz. Isso nos dá uma postura de seriedade na vida, mas nos dá um alívio tão grande. Precisamos viver alertas e atentos para sermos luz. Em todo lugar, das coisas mais simples que a gente faz. E, finalmente, a igreja deve lutar corajosamente todos os dias. Isso aqui é vida ao vivo. Porque todo dia, gente, a gente apaga a luz, acende luz, toma banho, vai ao banheiro, trabalha, arruma isso, arruma aquilo, se alegra, às vezes se entristece. Essa é a vida. E como que a igreja que espera a volta de Cristo tem que viver? Primeiro, devemos aguardar, como eu disse, a volta de Cristo como soldados, fazendo o que temos que fazer. Eu me lembro uma vez, as nossas filhas ainda faziam faculdade, hoje elas já estão formadas, graças a Deus. Mas eu tinha que resolver um problema na faculdade delas, lá em Minas Gerais. Mas eu ia, falava com um, não resolvia. Falava com outro, não conseguia. Aí eu cheguei no diretor da faculdade, e aquele homem nos ouviu, resolveu toda a questão, e no final da tarde eu já estava voltando, eu morava numa cidade próxima ali. E eu falei no carro assim para minha família: ele não é melhor que ninguém, mas ele fez o que ele precisava fazer. Ele cumpriu a posição dele dentro daquela instituição. Falei: isso parece ser algo tão grandioso, mas simplesmente encontrei um homem que fez o que precisava fazer. No Evangelho, a gente só precisa fazer o que tem que ser feito. A gente só precisa fazer o que é certo, procurar refletir antes de tomarmos decisões e darmos passos. Não podemos nos esquecer, nós somos soldados nesse aspecto. Muitas pessoas falam: pastor, eu já ouvi pessoas me dizendo: eu queria tanto ser missionária lá na África, outro: eu queria ser missionário em tal lugar. Seja missionário onde você está no início, seja missionário na tua família. Seja uma pessoa agradável, seja uma pessoa que ouve outras pessoas, seja uma pessoa que considera estar errado às vezes. Considere estar errado. Às vezes a gente tem certeza que está certo, mas está errado. Aí você vai ser um soldado de Cristo. No mundo, ao vivo, para as pessoas perceberem e verem. Devemos aguardar a vinda de Cristo revestindo-nos de 3 virtudes que está aqui no texto: a fé, a esperança e o amor. Gente, muitas vezes nós só vamos ultrapassar barreiras com a nossa fé. Olha, tem coisas, tem situações na vida que sem a fé a gente não consegue. Sem a fé a gente não tem forças. Sem a fé a gente não tem habilidades naturais para resolver. Algumas questões na vida, elas se desenvolvem assim. Mas existirão momentos que apenas a esperança moverá o teu coração. Apenas a esperança moverá o teu coração. Vocês, eu creio que assistiram esses dias, um jovem que estava fazendo uma caminhada junto com outros jovens e ele desapareceu, se perdeu, saiu da turma, deixaram ele para trás. E eu acho que foram uns 4 dias que esse moço sofreu no meio do mato e tudo, mas graças a Deus a história foi boa. Ele chegou numa fazenda e foi socorrido e ele está bem. E aí uma repórter filmou lá a família quando teve a notícia de que ele estava vivo. Gente, a mãe gritava assim: ó, eu sabia que teu filho estava vivo.
Eu sabia que Deus tinha cuidado do meu filho. E eu pensei, a esperança alimentou o coração dessa mulher. Tem momentos na vida, gente, que a esperança de que tudo vai dar certo, de que as coisas irão se resolver, de que tudo vai passar, é o que nos alimenta. E por fim, em todo tempo, o amor nos protegerá e vai anunciar às outras pessoas que nós somos de Cristo. Jesus, ele falou assim, olha, vocês querem saber como serão reconhecidos pelos que estão ao seu redor de que vocês são meus discípulos? Amando-vos uns aos outros e amando ao próximo. Oh, não adianta a gente falar que é dessa igreja, que é daquela igreja, que, olha, eu estou na igreja já tem tantos anos, se o amor não te envolve e não envolve as pessoas que estão perto de você. Nós somos destinados à vitória, por isso devemos viver confiantes. Jesus, ele já garantiu, você crê em mim? Você tem a eternidade. A vitória está ganhando, está garantida, já está certa. Agora, nós temos que, numa linguagem bem popular, jogar o jogo. Nós temos que viver de segunda a segunda, nós temos que trabalhar, nós temos que estudar, nós temos que desenvolver nossos dons, nossas habilidades, para sermos bem-sucedidos em tudo que fazemos. A nossa salvação não nos foi dada como resultado de algum mérito que a gente tenha. Mas eu sou salvo porque, olha, nossa, já tem tanto tempo que eu sirvo Jesus, pastor. Olha, eu nunca fiz nada de errado. Olha, primeiro, se você nunca fez nada de errado, a Bíblia está mentindo. Você já fez coisas erradas, eu já fiz. A minha vitória, a tua vitória está pautada, firmada, estruturada, alicerçada em Jesus Cristo. No que Ele fez. Ele é sem pecados. Ele é quantia suficiente, transbordante de graça para salvar você e salvar a mim e a todo pecador. A nossa salvação, gente, não está pautada no que nós somos ou no que fazemos. Porém, quando nós a recebemos, nós somos diferentes. Nós começamos a fazer as coisas diferentes. Esta confiança encoraja e edifica um ao outro. Paulo vai terminar essa porção que nós lemos assim: portanto, animem e edifiquem uns aos outros, como tem feito. Ele está fazendo um elogio à igreja de Tessalônica, mas ele está falando: vocês já têm feito isso, mas continuem. Gente, igreja de verdade, igreja de Cristo, só tem uma. Mas é claro que existem muitas instituições pelo mundo que carregam o nome de igreja cristã, como a nossa. Ela tem umas marcas, e uma delas é que um ajuda o outro na caminhada. Quando eu vejo que o Andrei não está bem, eu vou tentar dar suporte a ele, você vai tentar dar suporte a ele. Quando é com outra pessoa, assim por diante, nós vamos caminhando como se fosse numa grande estrada e nós vamos ajudando uns aos outros, de verdade. Ou isso é verdade, ou não é igreja. É assim que funciona. E nós temos que aprender a fazer isso com um pouco mais de facilidade. Aí Jesus ele nos dá uma receita maravilhosa. Ele diz assim, olha, você quer me seguir? Cada dia, tome a sua cruz e siga-me. O que Jesus disse é, você vai ter que negar as suas vontades e os seus desejos muitas vezes para poder me seguir e para poder fazer a minha vontade. E olha, a minha vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Eu espero que nesse ano nós consigamos caminhar desta forma. Não curiosos, mas preparados. Não dormindo, mas atentos. Não acomodados, mas lutando dia a dia. As nossas lutas e a vida cristã de um jeito simples, mas completamente verdadeiro. Que Deus abençoe sua vida, a minha, para que a gente possa caminhar aí 2026 desse jeito. Amém? Vamos fechar os olhos, vamos orar. Eu quero orar por você, por mim, por nossas famílias. Pai, nós recebemos alimento sólido da Tua palavra. Nós aprendemos que podemos
recomeçar tudo se nós estamos caminhando de forma indevida, incoerente, errada. A tua graça, a tua misericórdia nos envolve nessa noite por meio desse texto. Ajuda-nos, meu Deus, a entendermos que não precisamos ter medo do passado, medo de erros que já cometemos, porque no Senhor nós temos uma vida nova. E essa vida nova, ela pode ser vivida de maneira plena. Meu Deus, abençoa nossas famílias. Oh, meu Deus, se o Senhor der paz dentro de nossas casas, de nossas famílias, nós vivemos bem. Nós conseguimos caminhar, nós conseguimos exercer todas as nossas atividades e responsabilidades com alegria. Abençoa as famílias que estão aqui presentes em nome de Jesus. Abençoa, meu Deus, os casamentos. Abençoa, meu Deus, os relacionamentos de pais, de filhos, as responsabilidades. Ajuda-nos a sermos melhores este ano de 2026. Derrama a tua bênção sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Livra-nos, ó meu Deus, das nossas fragilidades e fortalece-nos para que vivamos de um modo diferente, independente de qualquer coisa, que estejamos amparados pelo Senhor, pelo teu amor e pela tua graça. Nós te pedimos isto em nome de Jesus. Amém.